Capítulo 71 Método de cultivo completo. Como Lin Ming andou diante da matriz da cachoeira, um diácono estava lá esperando, que parecia ter entre 20 a 30 anos. O diácono já havia recebido aviso prévio. Ele disse a Lin Ming: Júnior aprendiz Lin, você pode entrar. Há um limite de tempo de 1 hora. A matriz, hoje, estará disponível especialmente para os novos discípulos. A dificuldade já foi definida no nível 7. Há alguma pergunta? Que companheiro aprendiz sênior problemático. Lin Ming pensou, mas ele não se importou muito. Este 7º nível de dificuldade corresponde às classificações de 110 a 130. Sua classificação de 126 estava perto do fundo disso. Ele começaria a partir da fundação, e depois voltaria para um desafio mais difícil depois. Você pode entrar, embora apenas seja suficiente para entrar no 7º nível de dificuldade. Seu cultivo é limitado. Se você não consegue lidar com o interior, saia para descansar. Geralmente, alguém não consegue ficar dentro por muito tempo. Se você estiver lá mais do que os limites do seu corpo, você pode acabar prejudicando sua saúde. O diácono aprendiz sênior lembrou Lin Ming. Obrigado, companheiro aprendiz sênior. Se eu não suportar, farei isso. Bom? O diácono aprendiz sênior disse conforme ele abriu a matriz. Olhando do lado de fora, a cachoeira da Lagoa Glacial era uma cachoeira comum, apenas uma enorme. Mas, ao dar alguns passos para ela, o cenário mudou subitamente. Lin Ming chegou a um novo espaço e não conseguiu sentir nada do lado de fora. Embora a cachoeira da Lagoa Glacial fosse uma matriz de combate, ela também continha uma matriz mágica e ilusória dentro. Por causa disso, 12 pessoas podem praticar na matriz ao mesmo tempo e ainda não seriam capazes de se verem. Isso foi porque a matriz mágica e ilusória poderia isolar um de todas as outras 11 pessoas enquanto eles cultivavam, afinal, ninguém estava disposto a cultivar ao lado de outros que estavam a observando. Lin Ming se virou por um momento, e atrás dele já se tornara um mundo completamente escuro, um mundo totalmente preto. Era como se a cachoeira estivesse suspensa no céu noturno estrelado. A lagoa glacial da cachoeira tinha 1000 pés de largura e um azul profundo como gelo glacial. Embora ele não estivesse muito longe da cachoeira, ela era inusitadamente silenciosa e tranquila, e nenhuma flutuação foi vista. Havia uma neblina densa que flutuava sobre a superfície e cobria metade do lago gelado. Apenas olhando, você pode sentir o aterrador frio. Este ar frio é ainda mais frio do que o vento do inverno do norte. Lin Ming respirou fundo, girou sua verdadeira essência até o limite e depois mergulhou na lagoa glacial. Bom frio. Depois de pular para a lagoa glacial, Lin Ming sentiu o frio de congelar. Ele não tinha dúvidas de que se isso fosse no mundo exterior, a água já teria congelado. Mas, na matriz da cachoeira da lagoa glacial, esta água gelada permaneceu líquida, ela era simplesmente incrível. Lin Ming circulou a fórmula do verdadeiro caos primordial ao extremo. Seus músculos também tremiam continuamente, enquanto eles tentavam libertar um frenético calor para resistir ao frio. Esta água, porque ela parece um pouco como mercúrio. Lin Ming começou a tentar mergulhar, mas descobriu que a água continha uma resistência desconcertante. Enquanto ele espirrava um pouco de água ao redor, era como se estivesse brincando com mercúrio. A água era obviamente muito mais espessa e mais densa do que a água comum, e também mais pegajosa. Se fosse uma lagoa normal, então, se ele exalasse profundamente todo o ar, naturalmente, ele mergulharia na água. Mas nesta lagoa glacial, ele sentia facilmente como se estivesse sendo puxado abaixo, mesmo nadando para frente era mais lento. Foi dito que este lago gelado tinha 1000 pés de profundidade. Eu não sei quem poderia ter medido isso. Com a minha condição atual, muito menos mergulhar 1000 pés,
mesmo algumas dúzias de pés seria extremamente difícil. O homem que pode mergulhar todo o caminho é verdadeiramente um mestre. NT, a medida de um pé de comprimento é 30,48 centímetros, 1000 pés são 304 metros e 80 centímetros. Quanto mais fundo era a lagoa glacial, mais frio seria. A sensação de frio parecia como se tivesse um fraco intelecto espiritual para ela. Era como se estivesse tentando abrir caminho na pele através de seus poros, esgueirando em seu sangue e impregnando em sua medula, congelando-a. Lin Ming não duvidava que, se alguém que não conhecesse artes marciais entrasse aqui, eles ficariam instantaneamente congelados até o ponto em que não seriam capazes de se mover, o sangue deles congelaria também e eles morreriam. Minhas mãos e meus pés já estão começando a congelar, que ferocidade surpreendente. Lin Ming já submergiu 30 pés. A essa profundidade, Lin Ming sentiu inúmeras agulhas frias perfurando seu corpo. Porque o frio aqui era extremo, o sentimento frio se tornava uma dor constante. Ele não conseguiu mergulhar mais longe daqui, caso contrário, ele estaria em perigo. Embora eu cultive a fórmula do verdadeiro caos primordial e minha verdadeira essência é muito mais condensada do que um artista marcial comum, meu cultivo ainda é muito fraco. Outros que podem entrar ao 7º nível de dificuldade são geralmente aqueles do 3º estágio do treinamento corporal ou acima. Isso é uma plataforma de pedra. Lin Ming descobriu que, a várias dezenas de metros de distância, havia um afloramento de pedra achatada na parede. Ele fez um esforço para nadar, concentrou sua verdadeira essência e depois ficou em cima da plataforma de pedra. NT, afloramento de pedra achatada na parede http://greenleaf-supply.com/wp-content/uploads/20uploads/20150/02/Shilton-4.jpg. Os artistas marciais podem tomar uma respiração profunda por um longo tempo. Embora Lin Ming não tivesse alcançado o estágio de treinamento das vísceras, com uma respiração ele poderia ficar debaixo d'água por aproximadamente o tempo necessário para queimar uma vara de incenso. Ele se sentou com as pernas cruzadas na plataforma de pedra e começou a usar toda a sua energia para girar a fórmula do verdadeiro caos primordial. Como tudo ao seu redor estava excepcionalmente calmo, era como se Lin Ming tivesse entrado em um tempo e espaço separado que parou. Mesmo que a água fria da lagoa glacial passasse por ele, Lin Ming só podia ouvir seus batimentos cardíacos rítmicos longos e lentos como um pêndulo que balançava para frente e para trás, sem um traço de caos. Naquele momento, parecia que a alma de Lin Ming havia elevado de seu corpo. Seu corpo não tinha um minúsculo pedaço de sensibilidade, ele não tinha um pedaço de percepção, e tinha se tornado completamente absorvido em um estado como de transe. Cada polegada de seus músculos resistia à água fria. Sua verdadeira essência não parecia estar completamente sob seu controle, era como se estivesse girando por si mesma. Era como se tivesse fundido a inércia em seu corpo, e a circulação da verdadeira essência em seu corpo estava correndo por linhas incomparáveis e requintadas. Era muito mais preciso do que a rotação da verdadeira essência feita por Lin Ming e foi também várias vezes mais rápida. Lin Ming acabara de atingir o estágio de grande sucesso da primeira camada da fórmula do verdadeiro caos primordial e a velocidade em que ele poderia girar sua verdadeira essência tinha aumentado. Mas agora, ela era até mesmo mais rápido do que antes. Poderia ser dito que este foi o dobro do limite da fórmula do verdadeiro caos primordial. Era uma pena que essa velocidade de circulação não fosse algo que Lin Ming pudesse conduzir conscientemente, mas estava sendo feito automaticamente, o que ele não poderia alcançar. Depois de uma quantidade desconhecida de tempo, Lin Ming subitamente acordou deste estado de transe. Milímetro. O que se passou comigo? Havia um ligeiro aperto em seu peito por prender sua respiração. Lin Ming usou sua verdadeira essência e surgiu da água, ofegante.
Enquanto ele respirava o ar gelado, esse ar também era semelhante a esfriar os ossos, e quando ele respirava o ar, ele cobriu as bordas de sua boca com uma camada de gelo. Lin Ming lembrou o estado em que esteve um momento atrás. Esse sentimento era semelhante ao sentimento de todas as minúsculas unidades em seu corpo ressoando juntas, como foi descrito no punho dilacerador de ossos e órgãos. O limite maravilhoso quando a respiração de todo o seu corpo e todas as suas unidades minúsculas seria consistente. Se os exercícios de respiração de um artista marcial comum fossem devidos às suas decisões e pensamentos conscientes, a descida da respiração de Lin Ming era como se as pequenas unidades de seu corpo tivessem respirando espontaneamente, como se a consciência de Lin Ming estivesse separada dele. Sua verdadeira essência despachou seu instinto e girou completamente por sua própria vontade, e seu caminho de rotação poderia ser chamada de perfeita. Lin Ming voltou para essa plataforma de pedra, pois ele queria reproduzir esse estado. No entanto, ele não conseguiu compreender esse estado novamente. A fórmula do verdadeiro caos primordial parece ter melhorado ainda mais e alcançou o estágio perfeito. Quando Lin Ming girou a fórmula do verdadeiro caos primordial para resistir ao frio, ele impressionantemente descobriu que sua velocidade de circulação da verdadeira essência aumentou por 40%. Este foi o estágio perfeito da primeira camada fórmula do verdadeiro caos primordial. Grande sucesso é fácil, perfeito é difícil. Lin Ming pensou que ele alcançaria o limite perfeito da primeira camada da fórmula do verdadeiro caos primordial mais rápido do que o normal, mas ele não pensou que ele iria alcançar isso tão rápido. Isto foi por causa do estado em que eu estava em um momento atrás. O coração de Lin Ming saltitou loucamente. Era dito que às vezes um artista marcial entraria em um estado misterioso, por exemplo, o que eles chamavam de iluminação repentina e assim por diante. Os livros antigos tinham registrado que um artista marcial sentou-se debaixo de uma árvore bodhi e meditou sob um penhasco por uma noite. Durante a noite, seus cabelos ficaram brancos, eles despertariam e descobririam que seu método de cultivo atingiu o estágio de grande sucesso, e seu cultivo havia progredido a passos largos. Havia até lendas antigas que diziam que alguém poderia obter iluminação e se tornar um imortal e romper o vazio mortal. A árvore de Bodhi foi aquela que o Buda Siddhartha Gautama meditou, e foi sob ela que ele alcançou a iluminação. Foto da árvore de Bodhi, http://depositphotos.com/1506260/6831/9506765 stock Buddha under Bodhi tri in.jpg. Fecha colchetes. Talvez apenas agora ele tivesse entrado em um estado semelhante a essa iluminação repentina ou algum outro limite maravilhoso. Infelizmente, ele só esteve nesse estado por um tempo muito curto. Mesmo assim, ele obteve enormes benefícios com isso. As estranhas situações do artista marcial eram indescritíveis. Não teve nada a ver com o talento de um artista marcial, apenas um coração de artista marcial, percepção e outras coisas misteriosas e profundas. Apesar de que o talento de Lin Ming era comum, mas no que diz respeito ao coração das artes marciais, ele não perdeu para nenhum outro talento na história do Reino da Fortuna do Céu. Desde que ele estava incapaz de entrar nesse estado novamente, Lin Ming continuou a usar a água fria da lagoa glacial para temperar seu corpo, juntamente com a circulação de sua verdadeira essência. A eficácia da pílula do recolhimento da alma também foi estimulada. A verdadeira essência interna de Lin Ming gradualmente fluía de seus músculos até as bordas de suas vísceras. A verdadeira essência que revestia as vísceras foi o símbolo do limite do terceiro estágio do treinamento corporal, o treinamento das vísceras. Lin Ming acidentalmente pisou meio passo no reino do terceiro estágio do treinamento corporal. O avanço era apenas uma questão de tempo.
Um artista marcial que praticou o treinamento corporal do segundo estágio do treinamento da carne teria verdadeira essência banhando e inundando a superfície de seus músculos. No terceiro estágio, treinamento das vísceras, a verdadeira essência cobriria os órgãos internos e os protegeria. O quarto estágio e o quinto estágio em diante, a verdadeira essência penetraria mais profundamente no corpo, até que ela alterasse os músculos e forjasse os ossos. Porém, na prática, era impossível cobrir com verdadeira essência cada polegada da carne e sangue de um artista marcial. Geralmente, os artistas marciais despejariam a verdadeira essência em seus músculos. Esse tipo de mecanismo de alimentação forçada era limitado em seus caminhos. Um ponto do músculo que absorveu muita verdadeira essência chegaria a um gargalo. Por outro lado, devido ao descuido, algumas áreas musculares não estariam banhadas ou expostas na verdadeira essência. Assim, deixaria para trás um ponto vazio no corpo. Mas no combate real, todo ponto vazio também era uma fraqueza explorável. Além disso, mais tarde, no futuro, quando se tentou atingir o pico da transformação corporal, o período de condensação de pulso, esses pontos vazios se tornariam um imenso obstáculo. Contudo, isto era diferente na lagoa glacial. A lagoa glacial estimulava cada polegada da carne corporal. O frio aterrador entrou pelos poros e estimulou todo o corpo, músculo, sangue e até mesmo a medula. Para lidar com esse tipo de frio, era preciso girar a verdadeira essência e vibrar os músculos para resistir. Isso exigia que cada pequena unidade no corpo resistisse ao frio também e absorvesse a verdadeira essência. Gradualmente, cada polegada de sangue e carne seria temperado pela verdadeira essência, e assim removeria o ponto vazio. Compreendendo isso, Lin Ming respirou fundo. Não era de admirar porque todos esses anos, os artistas marciais do período de condensação de pulso do Reino da Fortuna do Céu quase todos vieram do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Eles tinham recursos tão misteriosos e profundos, além de talentos excepcionais e excelentes métodos de cultivo. Para alcançar o avanço para o período de condensação de pulso foi muito mais fácil do que era para um artista marcial comum. Nem mesmo mencionando Ling Sen, Taku e outros talentos de nível superior, mesmo que fosse apenas um talento de terceiro grau, desde que eles não poupassem esforços para apoiá-los com medicamentos raros e preciosos, eles também poderiam avançar ao período de condensação de pulso. Antes, se eu tivesse escolhido entrar no primeiro nível do Palácio Marcial da Fortuna do Céu, mesmo que eu tivesse o meridianos de combate das virtudes caóticas, eu ainda não seria capaz de treinar cada polegada da minha carne e sangue. Apenas esta lagoa glacial tem efeitos tão milagrosos. As outras salas de cultivo também devem ter outros efeitos misteriosos. Esses 7 principais matrizes de combate são muito preciosos. Eu devo aumentar minha classificação o mais rápido possível para que eu possa desfrutar livremente dos recursos das 7 principais matrizes de combate.